Olá, queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje nós estamos na terceira semana da Quaresma, nesta quinta-feira, dia 11 de março. Quando um, quando um coração tomado por, por afetos, desejos, e mesmo que não pertença totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus ele não o deixa morrer na areia, pois o nosso Pai age como um Pai zeloso que não deseja ver o seu filho fracassar, mesmo que as ondas sejam fortes. Deus, Deus incentiva os seus filhos. Deus incentiva os seus filhos a nadar com sabedoria, a buscar os caminhos que levam a vencer as turbulências que se encontram nas nossas frentes, as grandes ondas. Nós somos criaturas e por causa do pecado, nós nos tornamos frágeis, cansados, fadigados, oprimidos, cansados pela luta contra o mal ou pela tentação do mal, fadigada por causa do peso da nossa fraqueza carnal, das nossas culpas, dos nossos desejos desenfreados, dos vícios. E é Cristo que vem a nós na sua palavra, na Eucaristia, na confissão e nos outros sacramentos, como um homem forte, com quem podemos segurar a sua mão para vencer as ciladas do demônio. Cristo, em sua bondosa misericórdia, convida a nós que somos pecadores a ir ao encontro dele. Não é assim que Cristo fala para nós: venha para mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso do fardo, e eu lhe darei descanso. Carregue a minha carga e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. É vocês que encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e meu fardo é leve. Sem a palavra de Deus, o homem não dispõe de força necessária para vencer o homem armado em forma do demônio que guarda a porta da sua casa e que deseja encaminhar definitivamente a sua alma para a perdição. Queridos, pois somente a palavra de Deus, somente Cristo, somente Jesus Cristo, que é a palavra, ele é o vencedor do demônio. Por isso podemos afirmar: quem não está com Cristo está contra nós, e quem não se junta a Cristo morrerá. E assim, queridos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. E hoje possamos mais e mais agradecer a Deus pelos dons da vida, por ainda temos a oportunidade de poder pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas coisas, pelas sujeiras que temos carregado dentro de nossos corações, e pedirmos ao nosso Senhor a misericórdia para que possa vir purificá-lo, e assim possamos estar juntamente com Cristo, vivendo e aprendendo. Estamos na mesma casa. E assim é o momento de nós chamarmos Cristo para estar junto conosco. Não adianta nós queremos lutarmos sozinhos. Nós precisamos de ajuda, e a nossa ajuda se encontra em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, olhando para a cruz de Cristo neste momento, possamos neste momento nos consagrar, nos entregar de corpo e alma a Deus, de corpo e alma ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, e ali olhando para o nosso Senhor, dizemos: Senhor Jesus Cristo, enche-nos com vosso amor, que és mais forte, e que contigo, ó Pai, não há dificuldade ou provações que possamos vencer. Diante de ti, ó Pai, a nossa cruz é leve. Pai amado, venha a nós com a vossa palavra poderosa, venha a nós com o vosso auxílio, venha a nós com a vossa mão, venha a nós com todo o vosso reino, para que possamos sempre estar na vossa presença. Faz de nós, ó Pai amado, a vossa morada, faz de nós, ó Pai amado, a vossa casa.
Fica conosco, Senhor. Esteja conosco, Pai. Senhor, Pai amado, não permite que nós nos separamos de Ti. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dá esta ordem ao povo, dizendo: ouvi minha voz, assim será o vosso Deus, e vós será o meu povo. E segui adiante por todo o caminho, e que vós indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as mais inclinações do coração, andando para trás e não para frente, deste ao dia, e que seus pés serão do Egito até de hoje. A todos enviai meus servos, os profetas, e envio-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinam-se ao erro, procedindo até porque seus pés. Se falarás todas essas coisas, eles não te escutaram, e se chamarás, não te deram resposta. Diz então: esta é a nação que não escutaram a voz do Senhor, seu Deus, e não habitou concessão. Sua fé maior foi arrancar da sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94. Oxalá ouvesseis hoje a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro, caminhamos com louvores, com cantos de alegria o celebramos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Vinde, adoremos e prosternamos por terra e ajoelhamos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechais os corações com em membria, com em massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de temo terá visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora,
Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, ele mesmo serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, repreende o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia da palavra de hoje, nós ouvimos, nós percebemos o quanto nós podemos estar insensíveis à voz de Deus, à presença e à manifestação de Deus no nosso meio. Às vezes nós podemos estar como que incapacitados para ouvir a voz de Deus no nosso meio. Nós podemos estar incapacitados de ver, de perceber a presença de Deus agindo no nosso meio. E é importante que a palavra de hoje, que a liturgia de hoje, vem nos ajudar a nós podermos tomar consciência dessa situação que pode ser, que talvez possa estar acontecendo na nossa vida. Nós ouvimos aí no Evangelho que algumas pessoas elas interpretaram mal a obra que Jesus estava realizando, a obra de Jesus fazendo aquele exorcismo ali, e eles declarando que Jesus estava curando pelo poder de Satanás. Aquelas pessoas ali, ao invés de reconhecerem que Deus estava agindo poderosamente, estava trabalhando poderosamente através do seu Filho Jesus, eles ao invés declararam era que Satanás estava agindo ali naquela situação. É muito difícil nós concebermos tão grande mal-entendido em relação à pessoa de Jesus. Nós vemos ali o bem, a graça de Deus agindo acontecendo no meio do povo, pelas mãos de Jesus, e o povo sendo incapaz de perceber Deus operando através do seu Filho Jesus. Aquele povo estava chamando o bem de mal. E em resposta a seu grave erro de julgamento, Jesus declarou que sua obra de cura foi feita pelo dedo de Deus. Deus Pai estava trabalhando em Jesus e o seu povo, o povo de Deus, o povo escolhido. Na verdade, não podemos generalizar também, Alguns não estavam sendo capazes de perceber a obra de Deus sendo realizada através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava trabalhando e eles não estavam percebendo. Todos nós podemos também cair nessa mesma situação. Não nos enganemos. Todos nós podemos estar cegos para a ação de Deus, para tudo aquilo que Deus realiza no meio de nós. Nós somos agraciados de tantas maneiras por Deus e muitas vezes nós mal notamos isso. Só o fato de nós podermos estarmos vivos, isso já é uma tremenda graça, uma graça que nós nem podemos medir. Tamanha é essa graça, a graça do dom da vida. E muitas vezes nós nem somos capazes de agradecer a Deus pelo dom da vida. Nós não reconhecemos que é uma graça
a graça de estar vivos. O Senhor nos abençoa e, em vez de reconhecer a bênção de Deus na nossa vida e agradecer por ela, nós muitas vezes, na maioria das vezes, nos concentramos naquilo que nós não temos, nós reclamamos disso ou daquilo na nossa vida, que nos está faltando isso, que nos está faltando aquilo, que outra pessoa tem isso melhor do que eu, outra pessoa sabe fazer isso melhor do que eu. Nós acabamos vivendo uma vida de reclamação ao invés de vivermos uma vida de gratidão, de perceber todo o bem que Deus tem feito na nossa vida e louvarmos a Deus por todo esse bem na nossa vida. Assim nós precisamos continuar orando, pedindo a Deus o dom da graça de nós termos esse olhar para enxergar o bem que Deus tem feito na nossa vida e não sermos como aquelas pessoas que, vendo o bem que estava diante delas, na verdade, estavam dizendo que era algo mal, não foram capazes de perceber a obra de Deus no meio deles. Jesus, ele veio para nos ensinar isso, para nos ensinar que o reino dos céus está no meio de nós, que com a sua presença, que com a sua vinda, o reino de Deus está no meio de nós e que nós precisamos estar atentos a isso, atento a todo o bem que Deus nos faz. E quando nós formos capazes de perceber isso, nós também poderemos, assim como São Paulo, dizer e dar graças a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, dar graças a Deus em todo o tempo. Nós também no Evangelho de hoje percebemos algo muito importante. Jesus falando dessa pequena parábola, desse homem forte que guarda a casa, que domina a casa, mas que aí vem outro homem mais forte do que aquele e toma posse dessa casa. Nessa pequena parábola, nós vemos que Jesus claramente está identificando esse homem forte com Satanás. E o homem mais forte do que aquele primeiro homem é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vem, que se manifesta na vida de cada um de nós para dizer que o reino de Satanás acabou. Porque ele, Jesus, é a vitória. E pelo dedo de Deus, ele expulsa todo e qualquer tipo de mal na nossa vida. O reino de Deus está presente com Jesus. E ele é vitorioso sobre todo e qualquer tipo de mal. Jesus está declarando que ele é mais forte do que o mal que muitas vezes tenta dominar a nossa vida através de tantas maneiras. E nós precisamos tomar posse disso. Precisamos tomar posse de que onde o pecado abunda, a graça de Deus abunda ainda mais. A graça de Deus supera, porque Jesus é mais forte. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos cientes de todo o mal que existe no mundo. Basta nós ligarmos a televisão, abrirmos as nossas redes sociais, nós vamos ver tantas coisas ruins acontecendo no mundo, acontecendo perto da gente e até mesmo nas nossas famílias. E nós somos muitas vezes tentados a somente perceber esse mal e esquecer, como eu dizia no início, a esquecer de todo o bem que há no mundo. E acabamos focando o nosso olhar no mal e muitas vezes nos entregamos por isso mesmo ao desânimo, à depressão, à desesperança.
Mas tudo isso acontece porque nós esquecemos de proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida, na nossa casa, em todas as situações em que nós vivemos, proclamando que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e que Jesus, por ser Senhor, Ele é capaz e Ele expulsa todo o mal de nossa vida. Basta nós aceitarmos e proclamarmos esse senhorio de Deus, do Senhor Jesus na nossa vida, que Ele expulsa todo o mal. Porque Ele é Deus e porque Ele está no nosso meio e porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou e venceu a morte e com a sua vitória sobre a morte, Ele expulsou de todas as nossas vidas todo o mal. Basta que nós tomemos posse dessa verdade e deixemos o Senhor reinar na nossa vida, reinar no nosso coração. Deixemos que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para nós percebermos que o mal já está vencido, que o mal já está derrotado, porque Jesus Cristo é o Senhor. Então que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos ajude a abrir, que Ele mesmo abra, na verdade, que Ele mesmo abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para perceber essa verdade, para olhar à nossa volta e perceber a grandeza de Deus agindo no nosso meio. Deus não se cansa de fazer o bem no nosso meio. Que nós tenhamos a graça de perceber tudo isso e dar glórias ao Senhor em todo o tempo e proclamar que o Senhor é vitorioso sobre todas as coisas, sobre todo o mal. Que Deus nos abençoe.